WW especial, voltando agora só no streaming Celso, é uma grande provocação intelectual que ficou por parte do Ricardo Zúñiga, quando a gente se dedica a esse exercício dos mais difíceis que tem, que é tentar enxergar naquilo que está acontecendo agora, direto na frente da gente, para onde aquilo leva. E aí eu queria submeter a você uma outra provocação, que é a seguinte. Muitos têm utilizado uma comparação, o mais recente o Robert Kaplan, que é um autor de muitos best-sellers ligados à geopolítica e à política externa, e a comparação dele é com a República de Weimar na Alemanha. Ele diz, o mundo está entrando na situação da República de Weimar, que ele descreve como o seguinte, tínhamos uma ordem razoavelmente estabelecida que parecia favorecer a ideia de que o progresso humano sempre acontecerá, sempre caminharemos para algo melhor. E vem Hitler. Eu não estou dizendo, antes que qualquer um aí mais apressado diga, que não há qualquer comparação aqui entre Hitler e Trump ou quem que seja. A comparação aqui é o seguinte, a gente se acostumou a uma ordem que parecia reproduzir a ideia, o conceito do multilateralismo, da regra seguida, do consenso, do entendimento, e estamos indo para o quê? Mais fácil formular a pergunta do que tentar uma resposta. Mas a ideia do programa é essa mesmo. É claro. Então, naturalmente, para voltar à República de Weimar, o que o Schmitt disse era que o Führer era o guardião da Constituição. E, naturalmente, sem querer comparar uma coisa com outra, evidentemente, o Trump acha que o guardião da Constituição é ele, não? Porque ele representa aquilo que o povo quer, ele foi eleito com uma expressiva votação majoritária, não apenas do colégio eleitoral, e que, portanto, o guardião da Constituição é ele. Se nesse processo ele vai destruir a Constituição como Hitler destruiu a Constituição de Weimar, é uma pergunta a ser pensada à luz do futuro. Agora, no curto prazo, você tem, do ponto de vista internacional, uma coisa mais ou menos óbvia. O Trump promoveu este tarifaço. Esse tarifaço, porque é também uma ação ilícita do ponto de vista do direito internacional, vai gerar as contramedidas ilícitas por um ato ilícito, não? Quais serão as contramedidas dos diversos países? Vai depender das suas circunstâncias, da sua especificidade, da sua economia, para ver se elas serão maiores ou menores. Mas, de qualquer forma, induzirão um potencial de guerras comerciais muito grande que vão aumentar as tensões internacionais. E neste mundo de tensões crescentes, que são difusas, é preciso ver como é que um país se situa no mundo. O Ricardo colocou que isso abre uma oportunidade para o Brasil. Nada daria mais satisfação que aos atuais ocupantes das funções diplomáticas desse governo de ver, nas palavras dele, uma defesa da inteligência com a qual sempre pensaram um lugar ativo e altivo do Brasil no mundo. Você sabe a que eu estou Deixa eu traduzir, porque é tanta ironia que você colocou aí, que o Ricardo já tinha colocado anteriormente, quando ele disse, meus amigos do Itamaraty, que esse, se você me permite reproduzir muito rápido o que aconteceu nesses 30 anos, nós tivemos um embate diplomático entre Brasil e Estados Unidos caracterizado em torno disto. É um mundo multipolar, realmente multipolar, ou é um mundo onde a hegemonia americana precisa ser compensada de alguma maneira por potências médias como o Brasil? O Ricardo, eu estou falando isso com bom humor, Ricardo, por favor. O Ricardo nos enfrentou nessa condição, nesse jogo, como diplomata americano. Ele enfrentou a diplomacia brasileira, que se dizia altiva e ativa, os resultados não parecem ter levado a isso, que é a ironia que você está colocando. Então, você entra num debate, Celso, de enorme importância no mundo diplomático das relações internacionais,
quer saber, afinal de contas, quem tinha razão. Bom, eu penso, a primeira observação é o seguinte, que existe uma multipolaridade, existe uma luta pela hegemonia, onde a China tem um papel muito importante e são múltiplos os atores. Essa multipolaridade é instável e, portanto, nessa instabilidade é muito difícil fazer uma avaliação mais razoável dos rumos que isso pode tomar. Agora, eu acho que, do ponto de vista do Brasil, é preciso escolher qual é o campo na qual você pode atuar. Vou repetir o que você sabe que eu penso. Eu acho que o melhor campo para o Brasil é a área ambiental, porque é uma área onde o Brasil é uma grande potência, nenhum dos grandes problemas pode ser equacionado sem uma presença construtiva do Brasil. É um desafio grande, porque a capacidade de juntar consensos internacionais hoje, nesta época de disrupção, é menor do que foi no passado. Exemplo, a Rio 92, que eu tive a oportunidade de trabalhar e conduzir. Nesse sentido... A mãe de todas as COPs. A mãe de todas as COPs. A mãe de todas as COPs, porque as COPs vêm da Convenção de Clima e a Convenção de Clima foi o grande, e a de biodiversidade, foi uma das grandes convenções da Rio 92 e, enfim, da noção de desenvolvimento sustentável. Então, eu penso que o Brasil deve escolher qual é a melhor área para a sua atuação. Não vai ser resolver o problema da guerra na Europa. Não vai ser solucionar o problema na área do Oriente Médio. Agora, também na área comercial, me lembro que quando eu discutia com um representante do USTR, quando eu era embaixador em Genebra, e eu perguntei para eles, bom, me diga uma coisa, o que é para o senhor poder no âmbito do direito do comércio internacional? Eles dizem, poder é o tamanho do seu mercado. Eles dizem, olha, é uma formulação muito precisa. Os Estados Unidos têm muito poder à luz do tamanho do seu mercado. Mas nós temos também algum locus standi por conta do tamanho do nosso mercado. Então, essa é uma área onde eu acho que nós podemos desempenhar um papel e que constrói em torno daquilo que foi o capital diplomático do Brasil. Não? Ao contrário do que o Trump está fazendo, o Brasil deve trabalhar o investimento no seu capital diplomático. E para isso ele precisa ter foco, sentido de direção. Mas eu acho que a pergunta continua de pé, Celso. Passo ela para você agora, Roque. O grau de disrupção, o grau de demolição que o Trump vem fazendo nos permitirá, nos dará esse tempo, esse respiro, como o Celso diz, que nos permita definir o que a gente quer e aproveite aquilo que o Ricardo Zúñiga tinha mencionado. Ele disse explicitamente, isto é uma grande oportunidade para o Brasil, ou é de tal ordem a destruição que a gente tenha que se preparar, entrar debaixo do cobertor, porque o que vem aí só dá medo. Eu vou te responder os dois cenários. Um deles, se a ordem for uma catástrofe, e se não, se isso vai depender da medida com que os países respondem, mas mesmo assim eu seria cauteloso, porque a política funciona na percepção. E não precisa você só, o Trump blefou, então eu não vou levar adiante. Você já se sente inseguro. Os europeus já estão inseguros, eles já estão falando no desenvolvimento de armas nucleares. O Japão está pensando nisso, a Polônia falou nisso outro dia, a França veio oferecer guarda-chuva nuclear, o Portugal questionou se deve ou não comprar os caças americanos. Essas coisas, elas uma vez feitas, você não consegue reverter, mesmo, não, era um blefe, ninguém mais vai confiar. A confiança foi abalada. Então, vamos supor, que mesmo que eles não retaliem, o problema é grande. Do ponto de vista do Brasil, eu acho que sim, a oportunidade existe. Mas aí a pergunta é, a nossa política vai fazer a oportunidade acontecer? Porque ninguém vai bater na porta do Brasil e falar, veja, Brasil, realmente, vocês são um grande líder ambiental, e eu adicionaria com todo respeito aqui, o agronegócio, energia, outras áreas que o Brasil pode ser líder. E ninguém vai fazer isso por nós.
Nós temos que ter planejamento, estratégia, projeto de Estado, e pensar mais do que governo, sair das brigas ideológicas. E não me parece que a gente vai ter essa organização, essa capacidade. Então, a oportunidade está passando na nossa frente. Eu acho que ela está passando em vários outros sentidos, não só por causa do tarifaço. Tem um redesenho das cadeias globais de valor. O Brasil está lá batendo na porta falando eu quero entrar nela? Acho que não. E aí, sobre o ponto se a coisa for pior. E eu acho que a coisa tende a ir pior. Porque a falta de compreensão do que o Trump, do que ele tem sobre o mundo é muito grande. E ele não está preocupado, ele acha que ele está protegido por 2 grandes oceanos, ou um big and beautiful ocean, como ele diz. E parece que ele quer dividir o mundo em 3 grandes esferas de poder. Né? Ele fica com as Américas, aí por isso que ele fala tanto da Groenlândia, do Canadá, do Panamá. A Rússia fica com a Europa e com outras partes, e a China com a Ásia. O problema dessa história é que nós estamos lidando com ditaduras. China e Rússia, e se você somar o Irã e a Coreia do Norte, isso é um novo eixo, que eu chamo de eixo das ditaduras, que se desenha e que ele está trabalhando unificadamente, muito mais coeso do que o eixo da Segunda Guerra Mundial. Não sei se as pessoas lembram da história, mas Alemanha e Itália estavam em lados opostos em 1934, na crise na Áustria, e em 1935, na Etiópia. Quem ajudou a China contra o Japão até o final de 1938 foi a Alemanha. Hoje, nós temos soldados norte-coreanos lutando ao lado de russos na Ucrânia. Nós temos o Irã fornecendo drones, a China comprando petróleo sancionado do Irã, a China alimentando a Coreia do Norte com energia e comida, a China comprando gás da Rússia. Esses 4 já trabalham em conjunto. E se o Trump acha que está tudo bem ele acabar com a aliança do Ocidente, com as democracias, com a OTAN, e que ele vai ficar amigo do Putin e do Xi Jinping, ou dos Ayatollahs, ou do Kim Jong-un, ele realmente não sabe com quem ele está lidando. Mas eu não quero excluir esse pedaço da nossa conversa, mas puxar um pouquinho de novo para o lado do Brasil, aproveitar a presença do Ricardo Zúñiga na nossa roda. Ricardo, como é que você, diplomata profissional americano, está vendo o comportamento do Brasil nesse contexto? Acho que o Brasil é um momento confuso para o Brasil, porque contavam com uma ordem internacional que vai mudando dia por dia. E é difícil, por exemplo, quando fala de... Eu concordo que o Brasil, por exemplo, a política de sempre procurar estar fomentar muito apoio para o mundo multilateral, Nações Unidas, ficar lá no Conselho de Segurança. Mas neste mundo, a verdade é que as coisas estão mudando tanto que é difícil para qualquer governo sofisticado, grande, poder mudar a política para tomar vantagem e entender como reagir a todas estas mudanças. É muito difícil para qualquer governo. Então, não só para o Brasil. Mas, para mim, um dos elementos importantes agora é responder, digamos, a realidade do Brasil. É uma sociedade, por todo o difícil que nós estamos enfrentando, estou falando um pouco do Brasil e dos Estados Unidos agora, são sociedades democráticas, que são sociedades ocidentais, querem um mundo mais ou menos semelhante. O foco deve estar nas liberdades básicas, não? Isso é importante para elementos importantes e grandes das nossas sociedades. Então, o Brasil também vai ter que, ao mesmo tempo que tem que lidar com o hard power, né, o poder duro que está mudando e motivando a política dos Estados Unidos neste momento, também tem o outro elemento, que quer preservar o espaço para as sociedades democráticas e colocar e apostar por uma política exterior que vai apoiar e seguir apoiando a democracia como um valor, não só um valor, mas também como uma coisa necessária, uma coisa precisa, uma coisa necessária. Tem que ter isso no mundo e que tem que proteger esse mundo democrático para proteger os interesses da sociedade brasileira. Ter Estados Unidos ao outro lado desse debate internacional é uma complicação enorme para o Brasil, que vai ter que procurar como navegar nesse espaço, ao mesmo tempo que vai navegar
e apoiar o de sempre, os interesses comerciais, os interesses diplomáticos, táticos, tudo no normal lá, mas também vai ter que contar com um mundo onde o sistema multilateral vai estar sendo desmantelado, de facto. Não só, seja qual for a política dos Estados Unidos, as Nações Unidas vão ter pouca importância para este governo, e isso é importante. Os Estados Unidos definitivamente perdeu certo poder nos últimos anos, um poder relativo, mas a verdade é que fica sendo um país, uma economia, uma sociedade muito importante no âmbito global. Então, para o Brasil vai ser difícil. Acho que é muito bom para o Brasil ficar fora do radar de Washington neste momento. Estamos falando destes dias, né? Estas semanas tão complexas em Washington. O Brasil não estar numa lista definida muito claramente como inimigo comercial dos Estados Unidos é importante, é uma conquista do Brasil. Isso é bom. Agora, se poder sustentar isso no longo prazo é mais difícil, então vai ter que se conformar a essa situação. Mas não podemos esquecer que nestes dias, o dia 2 de abril, o Brasil saiu bem na fórmula utilizada pela Casa Branca em comparação a outras economias importantes do mundo. E isso é uma coisa importante para o Brasil utilizar neste momento. No curtíssimo prazo, acho que é difícil duvidar do que ele acabou de dizer. O Ricardo, agora ele colocou um dilema fundamental ali, mais ou menos na metade da resposta dele. Ele diz: Brasil e Estados Unidos são sociedades abertas, democráticas. Deveria ser do interesse do Brasil que esses princípios de sociedades abertas democráticas fossem defendidos. Mas está implícito na resposta dele algo altamente preocupante. É se os Estados Unidos estão empenhados na defesa das sociedades democráticas. E a frase dele foi: o Brasil é uma situação difícil, encontrar os Estados Unidos do outro lado, nessa situação na qual sociedades abertas e democráticas deveriam ter interesses comuns em defender na ordem internacional esse tipo de princípio. Celso. Bom, sim, mas está difícil, nesse momento, explorar esta convergência. Eu acho que, enfim, reduzindo a amplitude da discussão que você está colocando, o Brasil aprovou ontem, no Congresso, esta lei. Esta lei é a lei de reciprocidade comercial. Ela deu ao país instrumentos para construir contramedidas. E, naturalmente, pelo que diz a própria lei, tem uma série de requisitos, não? Enfim, consultas, negociação, avaliação, consulta dos setores. Isso provavelmente vai se dar no âmbito da CAMEX, que pode, enfim, avaliar isso melhor por conta da multiplicidade de atores que nela tomam parte e decidem. Agora, o prazo subsequente é quais serão essas contramedidas e se é que essas contramedidas serão necessárias. O que vai depender daquilo que é o jogo mundial, das diversas contramedidas que os diversos países vão propor e instigar. A começar por falar em democracias com a Europa e a Inglaterra, não? E também tem razão o nosso Ricardo quando dizer que o primeiro desafio da política externa é você lidar com a sua vizinhança imediata. E a maneira pela qual o Trump está lidando com a sua vizinhança imediata, que é o México e o Canadá, não é uma de convívio e cordialidade. O México é mais vulnerável e, portanto, o seu espaço de manobra é menor. O Canadá é menos vulnerável e o seu espaço de reação é maior e é o que está ocorrendo. Esta legislação brasileira é fruto de um entendimento de várias linhas. Envolve, naturalmente, o agronegócio e as preocupações aí na área das regras técnicas de preservação do meio ambiente, mas envolve também um pouco aquilo que é a defesa de um sistema onde as normas têm um certo papel. As normas têm um papel
para um país como o Brasil, porque a norma protege o fraco do mais forte. E, naturalmente, o que o Trump, voltar ao que eu disse desde o primeiro momento, o que o Trump quer é substituir a reciprocidade, que é um jogo de equivalências, de interesses e contraprestações, por uma afirmação de um direito de poder. E, para concluir, o Heidegger, que eu não gosto, mas que está lá no livro do seu amigo Lila, diz que a realidade é resistenciabilidade. Isso provavelmente em alemão, que você sabe, será ainda mais enfático. Mas todos vão enfrentar a realidade como resistenciabilidade diante desse desequilíbrio geral. Roque, por último, porque eu estou encerrando o programa mesmo, no streaming eu tenho que acabar o programa em algum momento. O público bate na gente, que a gente acaba o programa, na opinião do público, um pouco mais cedo, mas isso, na verdade, eu acho que até é um elogio. A gente está sabendo aproveitar esse mundo, essa oportunidade? Brasil? Ou a sua resposta será um grande ponto de interrogação? Não, a minha resposta é bem clara. Não estamos sabendo aproveitar. Ou a gente é ideológico demais na nossa política externa, se aproxima do lado errado, a gente perde uma neutralidade absolutamente necessária num momento como esse, de um mundo muito instável. Felizmente, concordo com o que o Ricardo falou, felizmente, de alguma forma, o Brasil conseguiu sair meio ileso desse bombardeio, né, desse ataque todo. Mas enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Isso. Para ser mais simples. Mas, você que me acusa de ser sempre mais elaborado demais para compensar não é uma geral. acusação, não, ao contrário, é um elogio. Mas é isso. De alguma forma a gente saiu ileso. Mas eu não sei se isso é fruto... claro, estou aqui com 2 diplomatas de carreira, enfim, que vivem isso. Eu não sei se isso é fruto de um trabalho planejado brasileiro. Ou deu sorte, né? Isso. Deu sorte, eu iria mais pelo deu sorte. Não quero desmerecer o trabalho do Ricardo, enfim, as visões dos outros, mas acho que o Brasil falta planejamento e a gente não está aproveitando essa oportunidade única. E são poucas janelas no mundo onde você tem uma reorganização como essa que vai acontecer. Felizmente, em última instância, eu diria, nós estamos tão longe de tantos dos problemas que, se a coisa piorar ainda mais, nós ainda temos mais espaço de manobra, falando do ponto de vista da pura geopolítica. Pessoal, eu sinto ter que acabar o programa, adoro o assunto, mas é uma coisa muito pessoal. Eu queria começar agradecimentos aqui pela participação ao Ricardo Zúñiga, foi integrante do Departamento de Estado americano nos governos Obama, Trump e Biden. Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo. Isso é uma coisa que eu aprecio muito nos Estados Unidos, quando o pessoal diz para a gente assim, appreciate your time. É precioso o tempo de cada um. Eu acho isso muito bacana. Uma das coisas que mais me impressiona, eu fui correspondente em Nova York, quando o americano diz para você, appreciate your time, você me deu alguma coisa preciosa. Então, realmente, muito obrigado pelo tempo que você deu para nós. Muito obrigado, Ricardo Zúñiga. Muito obrigado, El. Ao contrário, muito obrigado, El, pelo tempo de vocês. Celso Laffer, nosso ex-chanceler, também muito obrigado pela disposição de vir aqui ao estúdio na Avenida Paulista participar da roda. E o professor Roque, também muito obrigado pela disposição de estar conosco. Obrigado, William. Obrigado a todos também. Obrigado, William. É sempre estimulante participar de um diálogo com você. Pessoal, meu agradecimento especial é realmente para você que nos acompanha. Até a próxima.